convidado de hoje é Paulo Pusca, do PT. Para tratar de forma isonômica os pré-candidatos, todos terão o mesmo tempo de entrevista, 20 minutos. Todos os partidos com mais de 10 parlamentares na Câmara dos Deputados foram convidados a participar. Paulo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Jovem Pan de Curitiba. Obrigado, Mark. Obrigado, Rafaela, pela oportunidade para a gente poder discutir, fazer um bom debate dessa nossa candidatura, pré-candidatura, né? Estamos no período da pré-candidatura ainda. E a partir disso, estamos aqui para poder apresentar minimamente quais são as nossas propostas e ideias e aquilo que a gente pode estar colaborando nesse processo eleitoral. Paulo, a primeira pergunta é a mesma para todos os pré-candidatos. O que te faz acreditar que está habilitado para ser prefeito de Curitiba? Qual a sua experiência de gestão, não só a curricular, mas também a experiência de vida? O que o senhor apresenta aos curitibanos? O que lhe dá condições de administrar uma cidade com quase 2 milhões de habitantes? Em primeiro lugar, é importante a gente pensar que Curitiba é uma cidade que está cada vez mais complexa. Ela tinha um modelo de administração que servia nos anos 80, até os anos 90, e depois, no momento que ela começa a crescer, como ela cresceu, e a conurbação, quem sabe, seja a maior característica disso, ela apresenta problemas que nos trazem uma possibilidade e necessidade de muita criatividade, muita expectativa, desde a questão econômica, passando para a inovação, entrando na questão de decisão e preocupação em relação à população mais carente. E tudo isso faz com que as novas administrações precisem de experiências mais complexas. Eu já fui superintendente do Instituto Municipal de Administração Pública, que faz o planejamento da cidade, junto com o IPUC, na gestão do Gustavo Frutti, e o PT participou dessa gestão na saúde, na educação, na FAS e em regionais. Teve uma participação relativamente grande. E isso, naquele momento, a gente conseguiu enxergar, de certa forma, fazer um diagnóstico da cidade e ver que tipo e que possibilidade que a gente tem para poder ter essa administração. Tive experiência da chefia de gabinete na reitoria da Universidade Federal do Paraná. Também fui chefe de gabinete no começo dos anos 2000 por 2 gestões do André Passos, como quando era vereador. Então eu tenho 4 ou 5 experiências. Talvez a mais forte de todas seja ter sido gestor de recurso do governo federal na região limite entre o Brasil e o Uruguai, por um bom período, quando era professor da FURG, no Rio Grande do Sul. Ali era administração pura. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o orçamento da Secretaria da Pesca, porque lá a região de pesca forte, era em torno de R$70 mil. A universidade administrava 1,5 milhão. Então o orçamento que eu administrava era muito maior do que os secretários. E aquilo era pura necessidade de desenvolvimento social. A universidade fazia o papel da prefeitura. Então essas experiências me fazem entender que não é. Primeiro, tem uma outra coisa também que eu queria comentar. Em Curitiba, o servidor público é de muita qualidade. E em todos os setores. Sendo de muita qualidade o servidor, a administração tem como eixo fundamental, a administração central, como eixo fundamental a condução política e econômica e social, né? E isso você faz a partir do plano de governo. Então é importante a gente pensar isso. Não que não tenha necessidade, que a cidade não tenha necessidade de prefeito. Quem precisa de prefeito é a população carente. A população de Curitiba, que está nas classes mais altas, ela pode ser administrada pelos servidores públicos. E o nosso conjunto de servidores públicos de Curitiba talvez sejam os mais preparados do Brasil. Paulo, você aí remeteu à gestão Gustavo Frutti, que o PT teve uma grande participação, como você mesmo testemunhou aqui. Agora, foi uma gestão não bem avaliada pelos curitibanos. Gustavo Frutti deixou a prefeitura com 63% de desaprovação e sequer chegou ao segundo turno na tentativa de reeleição. Você considera mesmo assim que a gestão foi boa? Aí a gente tem que avaliar onde a gente pode ter essa avaliação. Numa situação como hoje, por exemplo, que a gente vê onde é que estão as piores falhas e as maiores faltas da prefeitura, era exatamente aonde na gestão do Gustavo tiveram os melhores índices de desenvolvimento, por exemplo, na habitação, aonde teve mais construção de casas populares, aonde teve a maior volume de construção e edificação dentro das creches e escolas e dentro das áreas de saúde. Nessas 3, eu diria para você que talvez não foi necessariamente aquilo que foi avaliado como ruim. O que naquela época eu lembro que tinha uma avaliação ruim, tinha muito mais relação com, como é que eu posso dizer, aquilo que aparece para a cidade com mais força
do que aquilo que não aparece. E o Gustavo, ele tinha uma característica específica. Ele se preocupava com o macro, mas ele não estava ligado especialmente na questão de vender o produto dele para que aquilo fosse melhor avaliado. Ele queria que acontecesse o desenvolvimento. E nesse sentido, a posição do Partido dos Trabalhadores também não era diferente. A gente queria que os servidores pudessem exercer da melhor forma a sua atividade e atingisse a população da melhor forma. Infelizmente, isso requer consciência de tempo. Eu não sei se essa avaliação que você faz permanece nesse momento. A gente vai ver agora, na medida que apareçam as pesquisas aí, e isso traga para nós esse entendimento. Mas o que você diz é uma avaliação uma fotografia daquele momento específico. Paulo, o assunto do momento é a Covid-19. Na cadeira de Rafael Greca, o que você faria diferente para combater o coronavírus? Eu teria feito, por exemplo, logo que aparece a necessidade do isolamento, um lockdown com um tempo maior. A impressão que eu tenho, pelas experiências principalmente externas que a gente avalia, é que aquelas cidades que fizeram o lockdown tiveram um tempo menor de isolamento e, na sequência, tiveram um programa, um plano de abertura que puderam realizar essa atividade. Essa claudicância de você abrir e fechar, ora vai com mais violência, ora vem com menos, gera a situação, eu acredito que gera a situação como está estabelecida hoje. Agora, sobre o transporte coletivo também, que é uma grande chaga da cidade, principalmente nesse momento, né? As pesquisas mostram que os ônibus são um dos maiores focos de disseminação do vírus. O que você faria para tentar deixar a situação um pouco melhor? Nesses dois casos, tanto no caso do Covid quanto no caso do transporte, eu fui o advogado que entrou com as ações discutindo exatamente isso, e nos dois casos a gente teve êxito. Na primeira, os juízes entenderam, e depois o Ministério Público fez o mesmo pedido, que era necessário uma mudança naquela postura em relação às aberturas, e a gente entrou com uma medida junto ao Tribunal de Contas para impedir aquele repasse dos 200 milhões. Só que o problema é que, na sequência, esse repasse é entendido pelo próprio do Tribunal de Contas, esqueci a palavra ali, o próprio conselheiro do Tribunal de Contas, e esse conselheiro entendeu que deveria fazer a liberação. Isso, enfim, acabou assentando a posição que a prefeitura tomou. Mas que isso, vamos imaginar que esse mesmo montante, sendo destinado para aquilo que é o mais necessário, por exemplo, um desenvolvimento de algo que pudesse beneficiar os pequenos e médios empresários, eu acho que a gente teria feito algo mais eficiente do ponto de vista da recuperação ou do pós-pandemia. Paulo Puskas, pré-candidato do PT à Prefeitura de Curitiba. Paulo, o PT nunca foi bem nas eleições municipais, nunca dirigiu a cidade, chegou perto disso lá nos anos 90, mas depois de então, comecinho dos anos 2000, mas depois disso nunca mais conseguiu ter um bom desempenho nas eleições municipais, o que nos faz crer que o curitibano rejeita o PT. Como é que você pretende trabalhar isso na campanha? Exatamente, foi naquela campanha de 2000 e 2004, né? O Vanhone chegou aí para o segundo turno nos dois momentos. No primeiro momento o Cássio Taniguchi ganha a eleição, no segundo momento o Beto ganha a eleição. Eu tenho dúvida em relação a isso que você disse, se a população realmente rejeita o PT, embora Curitiba seja considerado uma das cidades mais conservadoras, mas ao mesmo tempo a votação que o Lula teve em Curitiba, a votação que o Haddad teve em Curitiba, mostram que não necessariamente acontece essa rejeição automática. Talvez o que seja preciso é tentar entender da cidade o que de fato a população entende como necessidade e prioridade. Eu acho que a partir disso a gente consegue responder a essas discussões específicas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a Covid acabou trazendo uma realidade bastante diferente. As pessoas passaram a se preocupar com coisas que talvez no passado a preocupação era menor. Por exemplo, o serviço público. A necessidade do serviço público, a qualidade do serviço público. Nunca foi tão importante o serviço público como agora. Veja que as duas áreas sensíveis, a saúde e a educação, são exatamente as áreas que têm necessidade de maior, além do investimento, maior preparo desse servidor para atendimento. Imagine se não tem preparo os professores, como é que estaria, quem sabe, a situação das crianças. Imagine se não tivesse preparo os profissionais da saúde, como é que não estaria a situação na saúde. Eu acho que a pandemia mostrou para a população a necessidade de alguns princípios que o PT sempre defendeu, como a valorização do servidor e o aumento da função do Estado e do exercício da atividade estatal e da função pública, que acho que
pode haver uma avaliação diferente nessa discussão. Mas agora, nós estamos na capital da Lava Jato. Certo. E o PT tem uma postura radical contra a Lava Jato. Pelo menos é o que alguns expoentes do partido defendem, que a operação ela escolheu pessoas, que o juiz Moro é parcial, que os procuradores de Curitiba não agiram bem. Qual que é a sua postura em relação à Operação Lava Jato? Veja, antes de tudo, eu sou professor da Faculdade de Direito. Isso é importante a gente pensar. E a Faculdade de Direito sempre foi aquela que se esperava a defesa dos princípios fundamentais constitucionais. Então, o valor do devido processo legal, por exemplo, da ampla defesa, do contraditório, sempre foram valores que, se você já defende isso como um profissional do direito, imagine sendo da Faculdade de Direito, que é a que a gente faz parte. Eu também tenho entendimento de que isso teve problema na Lava Jato. Veja, eu não estou dizendo para você que o PT tenha problema com o combate à corrupção. Se você pegar, por exemplo, todos os momentos que o Partido dos Trabalhadores governou no Paraná, você não encontra nenhuma situação que possa se remeter a qualquer problema que possa ter envolvimento com corrupção. Isso é só olhar a história do nosso partido aqui, a gente consegue entender com experiências muito boas em Maringá, em Ponta Grossa, em União da Vitória, outras cidades menores que o PT também governou. Com experiências interessantes, outras que fez coligação, outras que foi vice, outras que teve outra experiência qualquer. Mas a defesa do devido processo legal é algo que não tem como a gente não defender que isso aconteça, porque ele envolve valores que estão além das discussões ideológicas. Ainda mais como advogado, se a gente não se preocupa com isso, a gente tem consequências muito graves. Em 2017... eu fui apresentar um trabalho na mesma universidade que o Moro tem formação e que o Dallagnol tem formação. E nesse trabalho eu tentava demonstrar como é que você mexer no devido processo legal afeta o processo democrático, afeta a democracia e tem como consequência, talvez, o que muitos dizem que foi a pior consequência para o Estado de Direito que os governos de hoje, né, do Temer ao Bolsonaro, trouxeram, que foi as mudanças em relação ao direito do trabalho. A gente está vendo que no momento de pandemia o prejuízo completo está sendo dos trabalhadores, principalmente daqueles que são completamente precarizados. E essa mudança da CLT só foi possível porque num determinado momento se permitiu qualquer coisa. Se deu vazão a práticas que agora estão sendo discutidas no judiciário. Mas na sua opinião, por exemplo, Lula é um preso político? É um perseguido político? Na minha opinião, o processo do Lula é um processo que é passível de anulação, sim, por diversas situações específicas. Você não acredita que o senhor é contra a Lava Jato? Como? Então o senhor é contra a Lava Jato? Não sou contra o combate à corrupção, mas a forma como a Lava Jato se desenvolveu, ela realmente deixou evidente as questões que a gente pode entender como nulas. Veja, na Faculdade de Direito, da mesma forma, tem diversos colegas que são procuradores, diversos colegas que são advogados, diversos colegas que são promotores de justiça. Nós temos entendimentos diversos e eu entendo o limite de você avançar numa investigação e as prerrogativas de quem é o réu ou quem é quem está do outro lado. Você acredita que não existiram desvios, então, na verdade, o processo ele foi todo comprometido? Não existiu desvio do dinheiro público dentro dos indicados pelos partidos que eram ligados ao PT? O desvio do dinheiro público tem uma discussão a respeito. O processo do Lula é outra. Houve corrupção praticada pelo PT no governo federal? Veja, a que se encontre os lugares para que se diga que teve corrupção, o que a gente encontra, por exemplo, foi um combate terrível. Mas o Ministério Público Federal disse que encontrou, inclusive chamou o PT de quadrilha. Exato. Só que a forma como ele faz é primeiro investigando, depois apresentando prova, depois começando o devido processo. Eu acho que a gente pode responder isso se a gente voltasse a estaca zero. Quando a gente diz que um processo tem nulidade, a gente começa tudo de novo. É assim que se faz no direito. O Palocci mentiu? O Palocci talvez tenha feito aquilo que chama de delação premiada, que também é uma discussão que tem que ser feita também, a partir da ótica que ele tem das questões e das discussões. Eu conheço muito pouco sobre, inclusive, as declarações do Palocci. Eu sei as declarações que o Lula teve na época. No meu entendimento, é preciso defender o legado do Partido dos Trabalhadores. O PT foi talvez a gestão do PT foi onde o Brasil alcançou os índices de maior desenvolvimento.
essa discussão que foi feita dentro da Petrobras, até agora ela não traz para nós, por exemplo, todos os elementos necessários para poder afirmar essa pergunta que vocês nos fazem. Por outro lado, a Petrobras realmente foi atingida de forma violenta. Uma das mais importantes estatais nacionais e da América Latina, se não uma competitiva do mundo. Qual foi o resultado de todas essas investigações do ponto de vista prático? A destruição de um patrimônio que era legado nacional. Isso é algo que a gente precisa refletir a respeito. Se foi ou não foi, se pegamos ou não pegamos, você começar um processo errado, como advogado eu não tenho como dizer diferente. Se eu começo errado, eu termino errado e os resultados levam ao que a gente tem. E não tem como fazer, não tem como ter volta em relação a isso. O que se pede no processo do Lula é que se tenha o devido processo legal. É essa tese fundamental. E que se aponte as provas em relação ao que se alega. Em relação à autocrítica do partido, qual é a posição do senhor? O PT já disse que não teria autocríticas a fazer, né? Como o senhor está colocando no caso da Lava Jato aí. Veja, quem tem essa discussão forte em relação à autocrítica é principalmente a corrente, por exemplo, do Tarso Genro. O Tarso Genro foi um crítico do governo federal na época e disse que o partido tinha que fazer uma autocrítica. Veja, fazer autocrítica do PT no quadro que está estabelecido com o pré-julgamento do Lula, eu também acho que não é cabível nesse momento. Primeiro, que ela tem que ser feita dentro do partido. Segundo, que ela tem que ser feita no momento que você tiver reestabelecido o que a gente reconhece como ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Sem isso, é difícil você considerar. Questões políticas a gente tem diversas. A gente pode falar de várias. Processos políticos a gente pode falar de vários. Mas dizer que o partido precisa fazer autocrítica, quem sabe deveria ter em algum momento, por exemplo, tido a preocupação com a construção dos quadros do movimento social. Se eu pudesse pensar qual a crítica que eu faria, muito dos quadros do movimento social, muito dos quadros dos sindicatos, no momento que o PT vai para o governo federal, acabam assumindo determinadas posições estratégicas e lá na base, aonde de fato você tem a resistência de medidas que não são de um partido ou de outro, mas de toda uma onda econômica que vem de forma internacional, se isso não é pensado com planejamento, o resultado, de certa forma, é você perder a possibilidade da resistência. Isso é algo que é importante a gente pensar. E que agora, por exemplo, está sendo revisto. No momento que você precisa de um sindicato forte para defender, por exemplo, os ataques do MEC, você precisa ter os quadros no sindicato. No momento que você precisa ter um sindicato forte para, por exemplo, defender os interesses dos trabalhadores, por conta das perdas que aconteceram com a própria mudança na CLT. Ou mesmo dos quadros dos servidores, e que você precisa dos sindicatos fortes para poder defender os servidores, para que essa qualidade não caia. Porque se cai a qualidade, o serviço público é afetado. Veja, é a prova de que a gente precisa ter quadro em todos os lugares. Qualquer país em desenvolvimento tem quadros na defesa dos interesses das categorias e tem quadro nas defesas dos interesses de direitos difusos e coletivos. Essa é uma preocupação. A Alemanha sempre teve essa preocupação. Sempre teve um destaque para a questão de qual é o papel sindical, por exemplo. A gente tem reiteradas investidas contra o movimento sindical, como se o movimento sindical fosse, por exemplo, uma classe de bandidos. Paulo, isso é um problema. Eu vejo essa defesa sua muito fora da questão ideológica. A sua candidatura é para marcar a posição do PT ou uma candidatura que vem para discutir a cidade de verdade e disputar de fato a eleição? A minha candidatura faz as duas coisas. Ela, de certa forma, resgata aquilo que foi o desenvolvimento mais alto, vamos dizer, do Brasil, nos períodos dos governos que o PT governou, mas também vem mostrar uma possibilidade para o governo da cidade de Curitiba que pode incluir mais pessoas. Eu acho que essa talvez seja a principal tarefa. Talvez, se vocês fizerem a pergunta para qualquer dos candidatos, qual é a proposta que eles têm de inclusão social, eu acho que todos vão ter uma certa dificuldade para apresentar essa proposta. Candidato, quem sempre tem proposta clara é o Partido dos Trabalhadores. Candidato, a gente viu no discurso do senhor também falando sobre o funcionalismo público, que são bons funcionários e que isso deveria aumentar. O senhor acha que o momento agora é de aumentar isso, deixar esse Estado maior, colocar mais gente, né, para trabalhar na máquina pública? Não é o momento de cortar talvez cargos? Não é o momento de diminuir essa máquina? Como é que o senhor vê isso na sua gestão? São coisas
coisas diferentes. Plano de carga e salário é uma coisa. Cargo, quando você fala de cortar cargo, tem muito mais relação com cargo em comissão. Tem a ver com outra situação que sempre é uma grande minoria de quem presta serviço público. Mas mais do que isso, esse momento, na minha opinião, é o momento do gasto social. Não que eu tenha que aumentar a máquina, mas eu tenho que aumentar o gasto. Talvez o único detentor de dinheiro no momento como esse seja o Estado. Então a gente precisa que o Estado invista... Mas, candidato, o Estado não produz, né? O Estado só toma dos outros. Toma dos outros, mas ele precisa devolver de alguma forma. E nesse momento ele vai precisar devolver mais do que, quem sabe, ele devolveria nos outros momentos. Quem sabe aquilo que ele pensava com investimento. Eu participei, por exemplo, quando estava na gestão, de vários conselhos fiscais e de investimento. Eu sei mais ou menos em cada lugar onde tem dinheiro que poderia ser usado para a recuperação da economia. Poderia ser não só o Estado Curitiba, mas eu também tenho situações em que o Estado Paraná pode ter convênio com a cidade de Curitiba, porque tem linhas. O nosso município, por exemplo, tem a Curitiba, tem o Fomento Curitiba, tem a Curitiba SA, tem órgãos de fomento, tem a Secretaria do Trabalho, agora ela foi extinta, mas tinha a Secretaria do Trabalho que fazia uma atividade de desenvolvimento bastante interessante e outras atividades que aqui estão postas. Eu acho que é o momento do gasto público. Eu não abro mão disso, porque quem vai ter dinheiro nesse momento é o gasto. A outra escolha pode ser um momento de buscar fora, mas quando a gente busca recurso fora, numa crise como essa, quem sabe a gente fique mais dependente. O senhor acredita que para aumentar, por exemplo, esse ajuda emergencial de R$600? Mas aí é o governo federal, né? Eu acho que, por exemplo, o que a gente precisava mas localmente a gente conseguiria ajudar mais com valor a mais? Oferecer oportunidades de trabalho que pudessem realizar atividades que num determinado momento não eram realizadas pela população em geral. Falando em gasto público, candidato, questão do fundão eleitoral, 2 bilhões reservados para gastar em campanha política, o PT tem a maior fatia desse bolo. O senhor vai usar esse dinheiro? O fundo eleitoral, aí você tem que pensar o seguinte, o PT vai ter candidatura, por exemplo, em quase todos os municípios do Brasil. Quase todos. Então ele não fica dessa forma, como você está falando. Você fala como se o fundo fosse um fundo assim... Mas o PT vai ter 200 milhões para gastar com as suas candidaturas. O senhor vai pegar um pedaço desse dinheiro? Não, todos os candidatos vão pegar. Porque esse dinheiro é um dinheiro público para isso. A partir do momento que foi entendido que tem que ser dessa forma, é dessa forma que você tem que utilizar. Não pode utilizar a outra forma. Essa que é a complicada de utilizar. Então, obviamente, a legislação ela serve exatamente para que as coisas se desenvolvam assim. Eu sou um defensor, por exemplo, do financiamento público de campanha. E sou um defensor porque eu acho que, tendo orçamento e cota, você realiza as atividades necessárias. Inclusive necessárias para esse momento que a gente tem agora. Não acho que seja gasto ruim botando em pauta a discussão e a construção do projeto de democracia de um país. Candidato, nosso tempo estourou, infelizmente. O senhor vai voltar várias vezes aqui ao longo dessa campanha. Agora, 30 segundos para você falar com os curitibanos. Eu queria dizer que o PT está apresentando uma proposta de uma candidatura de alguém que nunca foi candidato a cargo público na majoritária ou na proporcional, justamente porque a gente está pensando em discutir a cidade para todos os curitibanos, não somente para alguns curitibanos. E o curitibano que mais precisa da prefeitura é aquele que está na periferia. É aquele que mora na Zona Sul, é aquele que mora nas regiões, por exemplo, onde a conurbação teve como consequência as consequências da miséria, da fome, da falta de trabalho, da falta de emprego, da falta de lazer e da falta de cultura.